Santa Luzia, protetora dos olhos, chegou em sua casa para te proteger. Você aceita que Santa Luzia entre em sua casa? Se sim, deixe aqui nos comentários sua fé e o seu amém. Gloriosa Santa Luzia, protetora da luz dos olhos, proteja a minha visão, me guie para ver o bem da vida e encontrar a verdade em todas as situações. Por favor, reze a Deus por mim e remova as dúvidas e medos do meu coração. Que a luz divina esteja sempre comigo, seja o guia da minha vida e me permita transmitir essa luz a quem precisa dela ao meu redor. Ó milagrosa Santa Luzia, protetora dos olhos, quero entregar esse novo dia em vossas mãos para que tenhamos um dia abençoado e cheio da proteção divina. Que a tua luz brilhe sobre nós e que teu amor nos acompanhe todos os dias de nossas vidas. Amém. Eu te dou a bênção de Santa Luzia. Passe esse vídeo para aqueles que você ama. Não aguarde só para você. E Deus te abençoará. Amém.